tarde a todos. Vamos dar seguimento ao estudo do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luís. No capítulo anterior, o capítulo 8, foi tratado o tema Organização dos Serviços. Hoje, no capítulo 9, iremos falar do problema da alimentação. Então, problema de alimentação. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzida a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenómenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviços de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constituiu medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colónia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhe são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos, relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos do nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento,
que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizado nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não se cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios da alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate nem ofensiva da colónia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares elétricos e magnéticos. A colónia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, nesse comenos, regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prémio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em Ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos Ministérios da Regeneração e do Auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece a inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Pois bem, então, relativamente a este capítulo, o que podemos resumir? Foram-nos dadas preciosas informações quanto ao abastecimento alimentar. Em nosso lar, no passado, havia grandes dificuldades em adaptar os habitantes às leis da simplicidade, pois recém-chegados duplicavam exigências.
ou seja, estes recém-chegados, que ainda vinham muito materializados e ligados à matéria, não conseguiam entender o porquê da mudança da sua alimentação. A alimentação passou a ser por inalação de princípios vitais da atmosfera e a água misturada a elementos solares elétricos e magnéticos. Quando é que isto aconteceu? Quando o governador achou por bem que haveria de haver um momento em que a alimentação teria de ser igual para que todos se adaptassem à mesma alimentação. E por fim, para esclarecimento, só entre os mais necessitados é que a alimentação se assemelha aos habitantes da Terra. E esta alimentação é fornecida nos ministérios da regeneração e do auxílio, ou seja, naqueles ministérios onde existem verdadeiros necessitados. Então, o que é isto, o problema da alimentação? Como é que foi a atitude do governador? O governador agiu energicamente, como? Fechando o Ministério da Comunicação, isolou os recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a defesa comum. Ou seja, o governador tentou, por tudo, proteger da melhor forma a colónia, neste caso e principalmente em relação à interação com os espíritos mais inferiores. A colónia ficou sabendo então o que veio a ser a indignação do espírito manso e justo e que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a libertação espiritual da própria colónia. Isto é, tudo o que o governador fez foi somente para proteção e para o bem da colónia. E como será então a alimentação nos diversos ministérios? A alimentação nas zonas do Ministério do Auxílio, como já falámos, é baseada em caldos reconfortantes e frutas, verdadeiros concentrados fluídicos em função dos serviços mais pesados sob responsabilidade dos seus trabalhadores. Muito dispêndio de energias requer novas provisões de força. Todos os ministérios dependem de alimentos, os quais diferem apenas no aspecto substancial. Nos ministérios da Comunicação e do Esclarecimento, há grande consumo de frutos. No Ministério da Elevação, a alimentação é baseada em sumos e concentrados. E no da União Divina, os processos de alimentação são classificados como fenómenos inimagináveis. Lísias informou que os espíritos precisam de substâncias fluídicas compatíveis com a sua evolução. Assim, periodicamente, instrutores, ou seja, espíritos de elevação superior, vão a nosso lar ensinar que todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda e que o espírito, em essência, se alimenta apenas de amor. O ensinamento crístico, amai-vos uns aos outros, significa que nos devemos alimentar uns dos outros, no campo da gentileza, da simpatia e da fraternidade. Todo o bem que praticamos é fruto do amor e, como tal, é um verdadeiro alimento para o espírito imortal. Nem só de pão viverá o homem, asseverou o Mestre Jesus. Portanto, e como forma de conclusão, eu retiro deste estudo que o amor é o verdadeiro alimento. Obrigada pela vossa atenção.